É isso aí, pessoal. Batemos 1.000 inscritos. Tem alguns dias já, eu peço perdão pelo atraso, mas eu gostaria de agradecer imensamente a cada um que tem dado suporte, que tem comentado, que tem engajado. O canal ele cresceu de uma maneira que eu não esperava. Não é um crescimento significativo para a escala do YouTube, eu já repeti isso várias vezes, mas eu friso isso para destacar o quanto que isso é legal para mim, sabe? O quão feliz que eu fico de ver isso acontecendo. 1.000 pessoas não é pouca coisa. E as amizades que eu venho desenvolvendo graças a esse conteúdo, a essa comunidade que vem se criando, são assim, imensuráveis. Eu realmente fico muito feliz com isso que tem acontecido, com essa comunidade matemática que tem se formado, pessoas interessadas em diversas coisas, pessoas interessadas em aprender, não só em matemática, né, mas no aprender em si. Então eu não poderia estar assim mais feliz com relação a esse canal. Eu gostaria também de agradecer a cada um que veio falar comigo, incentivou, que conversou comigo e deu apoio. Pessoas grandes, né, pessoas que não são só grandes, eu digo, no YouTube, mas grandes em caráter, grandes em conhecimento, né? E a cada um de vocês eu devo muito, não só porque esse canal bateu 1.000 inscritos, que vou reforçar, é muita coisa para mim, mas por todo o apoio, toda a amizade e todo o carinho ao me receber nesse mundo que tanta gente chega nova, né? Embora eu não seja, né? Eu ainda sou novo. Tem muita coisa que eu ainda não conheço, sabe? Então eu agradeço imensamente por tudo isso. E hoje eu vou responder algumas perguntas. Essa ideia dos 1.000 inscritos, o especial de 1.000 inscritos, ser feito respondendo perguntas, ela não é minha, eu roubei ela de outro vídeo, mais especificamente do vídeo de 1.000 inscritos do Código PHD. Mas eu acho que faz sentido, né? Depois de 1.000 inscritos, falar um pouco sobre as minhas intenções aqui, às vezes comentar sobre algo que interessa a vocês. Dessa forma, sem mais delongas, vamos responder as perguntas. A primeira pergunta é do Analytic88. Parabéns desde já para você. Eu tenho certeza que no mínimo bate 50.000 esse ano. Obrigado. Pergunta: como se deu a sua conversão ao cristianismo? Foi alguma influência pessoal ou foi mais por estudo? Olha, muitas pessoas falam da conversão como sendo um processo gradual. Eu tenho um vídeo um pouco mais antigo falando sobre a minha conversão e eu tenho quase certeza que lá eu comento que eu não tenho um dia de conversão, né? Eu vim de uma situação bem difícil, então com certeza isso influenciou, sabe? Então eu diria que em primeira instância foi uma influência pessoal, né? Algo mais espiritual, emocional, mas que se tornou estudo, né? Hoje eu sigo a teologia que eu sigo, a tradição que eu sigo, através do estudo. Foi através de muita leitura, de assistir muito sermão, muita aula de seminário. Não que eu fiz seminário, eu assisti aulas online de seminário, para começar a entender algumas coisas, sabe? Então é isso, eu diria que um pouco dos dois. Pergunta do Vitor Manuel. Queria fazer 3 perguntas. Responda qual você quiser. Vou responder as 3. Qual livro mais estimulou o seu amor pela matemática?
mais estimulou? Olha, em questão de que eu mais gostei, que mais me instigou, foi esse aqui, o Guidorize Volume 1. Eu só peguei ele porque eu vi ele, o pessoal falando dele no YouTube e achei ele baratinho. Foi R$50 esse daqui. Agora, o que começou o meu gosto pela matemática, com certeza, foi o do Dante. Tem um vídeo sobre isso que se chama Como Me Apaixonei pela Matemática aqui no canal. Eu dou mais detalhes lá. Mas basicamente foi um livro que eu peguei para estudar pro Enem. E mexendo nele eu comecei a revisitar coisas que eu tinha esquecido, aprender coisas que eu não tinha aprendido no ensino médio nem fundamental, e aí o gosto ali começou a aflorar. Mas ele se desenvolveu foi estudando cálculo. Você é presbiteriano? Falou por conta da cruz celta. Se sim, o que te levou a isso? Emenda com a primeira pergunta, né? Foi através do estudo. Sim, né? Eu sou presbiteriano. Na época que eu me converti, eu comecei a estudar que nem louco sobre o que é cristianismo, a história do cristianismo, né? E na época estava bem em ascensão um youtuber que chama Redeemed Zoomer, que é um youtuber americano, e ele segmenta as denominações cristãs de maneira bem sistemática, assim, bem combina bastante com a mente matemática. Não é à toa que ele é matemático. E isso me ajudou bastante assim, a entender sobre história, sobre como funciona cada sistema de crença. E na época eu inclusive comecei a visitar um monte de igrejas diferentes para entender como que funciona cada uma, né? Inclusive uma das mais interessantes que eu visitei foi uma igreja ortodoxa russa. Foi uma experiência muito bacana, muito interessante, onde eu participei de uma liturgia cheia de incenso, bastante cantoria, eu gostei muito. E eu me tornei presbiteriano porque, de acordo com o estudo que eu tenho feito e com o que eu percebo da Bíblia, né, e o fato de eu concordar com os princípios da Reforma Protestante, não necessariamente os reformados só, mas o que gerou a Reforma Protestante, liberdade de pensamento, e sola escritura, enfim, tudo isso me impulsionou para uma tradição reformada, né? E hoje eu tenho bastante convicção da minha crença. Eu ainda não entendo alguns pontos, eu acho que seria difícil falar que eu concordo em 100% com a cosmovisão reformada, mas quando se trata de soteriologia, de teologia da aliança, união com Cristo, tudo isso eu tenho certeza absoluta que eu concordo. Não sei se você já falou em algum vídeo, mas você torce para algum time de futebol? Que pergunta interessante. Olha, eu sou carioca, então eu só vou deixar isso aqui. Eu acho que você já sabe muito bem para que time que eu torço. Eu não sou um torcedor fanático, eu já fui. Eu amava assistir aos jogos, eu comprava livros, comprava camisetas, mas hoje eu nem sei quem são os jogadores escalados para o time. Pergunta do Froth5419. Parabéns antecipadamente, Jampa. Muito obrigado. As perguntas. O que mais te motiva a estudar matemática? E além dela, a outra área que gosta? O que mais me motiva a estudar matemática? Nossa, eu acho que é a própria matemática em si. A matemática em si, ela me intriga demais. E embora eu ainda não tenha as bases que eu gostaria de ter, eu acho que isso vai demorar um bom tempo, porque se demorou muito tempo para eu ter algum tipo de base que me satisfazesse na arte, eu tenho certeza que na matemática não vai ser diferente. Mas o que mais me motiva, eu acho que é descobrir mais. Eu quero saber mais sobre matemática e eu fico com coceira quando eu não consigo entender alguma coisa. Até eu entender, eu não consigo sossegar. E aí depois eu quero entender mais e mais e mais. Enfim, por enquanto é isso. O que me impulsiona é a própria matemática. Além dela, a outra área que gosta? Bom, obviamente arte, né? Eu trabalho como artista.
Cara, eu gosto tanto de outras coisas. Eu gosto muito de teologia, que é outro assunto que eu já tentei abordar com mais frequência no canal. Eu gosto muito de assistir alguns tipos de esportes. Eu gosto muito de treinar, ir para academia, embora eu tenha uma rotina muito ruim ainda. Eu já estive bem melhor. Eu gosto muito de aprender sobre conceitos físicos, assistir documentários, enfim, tem muita coisa que eu gosto. Eu gosto de aprender, sabe? Então eu tenho que selecionar, com constância eu tenho que selecionar aquilo que eu realmente devo dar prioridade ou não, sabe? Recentemente eu comecei a aprender francês e eu já queria começar a ver algumas coisas de italiano, de latim, e eu falei, calma, eu tenho que escolher uma língua, sabe? Então é isso, eu gosto de muitas outras coisas, mas eu tenho que dar prioridades e aprender a lidar com essas prioridades. Pergunta do My Games Backup. Qual o maior problema da matemática dentro do ensino brasileiro? Olha, My Games, eu não tenho muita autoridade para falar isso, cara. Antes de eu responder, eu sugiro que você assista às palestras do IMPA, em especial as em que estão presentes o Elon e o Ledo Vaccaro, que eles falam bastante sobre... O Elon, no entanto, ele volta e meia toca no assunto de educação, mas o Ledo Vaccaro fala bastante. E muita coisa que eles falam eu concordo, embora eu ainda não tenha maturidade para ter um contraponto, né? Como estudante, para mim o maior problema é a falta de incentivo a um pensamento curioso, científico, criativo, né? E só um incentivo a passar no vestibular, né? Você irá ingressar nessa área por qual motivo? Eu acho que emenda com a pergunta anterior, porque eu me apaixonei. Eu gosto muito da matemática, eu tenho certeza de que ela tem muita integração com o que eu já faço, que é a arte, porque eu não tenho nenhuma intenção de deixar de ser artista. Eu não estou fazendo uma transição de carreira. E o que me motiva a continuar é que eu gosto muito da matemática. Assim como a arte, eu não tinha um motivo nobre, além de, nossa, eu amo fazer isso daqui. A matemática é a mesma coisa. E você pensa em seguir carreira? Eu acho que... desculpa, eu misturei, né? O que te motiva a continuar e pensa em seguir carreira. Enfim, a primeira acho que já respondi. Mas pensa em seguir carreira? Eu, como pesquisador, acredito que... Eu não sei se eu vou passar do doutorado. Eu imagino que quem faz doutorado é quem quer seguir carreira de pesquisador, né? É uma coisa em aberto, né? Eu tenho certeza que eu quero integrar, como eu já falei, integrar arte e matemática, mas eu não sei se eu vou seguir para uma área mais aplicada, né? Onde eu vou desenvolver coisas para a arte, para ferramentas artísticas, enfim, ou se eu vou mais para pesquisa. Hoje, como eu estou estudando muito matemática e vendo muito conteúdo de pesquisadores, eu morro de vontade de fazer pesquisa, né? Mas acho que é muito cedo para dizer se de fato vai ser o que eu vou fazer mesmo, né? O Young Student, você já apareceu bastante aqui no canal. Eu te parabenizo, cara, pelo seu gosto pela matemática. Você é um cara muito novo. E, cara, mete bronca, sabe? Vai com tudo que... Na sua idade você tá interessado como você tá. Você tem muito potencial a explorar, viu? Não deixa essas dificuldades que a gente tem ao longo do caminho te impedirem. Não deixa os outros falarem que matemática não dá dinheiro, ou então que o que você quer fazer não vale a pena ainda, que você só vai ver isso lá pra frente. Esquece isso, cara. Estuda aquilo que você gosta, aprende, busca, beleza? E parabéns aí pela sua iniciativa de estudar, de querer aprender tão novo. O que te motiva a estudar matemática e como foi a sua jornada? O que me motiva, acho que eu já falei, né? É uma fome de conhecimento. Eu acho que não tem como ser menos clichê do que isso, mas é uma fome de conhecimento constante. E como foi a sua jornada? Sendo bem breve aqui, eu tive um problema muito sério no final de 2023.
na área artística mesmo. Eu trabalhava num lugar que infelizmente faliu e teve muitos problemas para eu conseguir me reerguer, né? E na época eu falei assim, não, cara, eu acho que eu preciso de algo mais estável. Então eu me matriculei numa faculdade EAD, de engenharia de software, para continuar a minha graduação. Eu parei a graduação em 2019 e eu ia continuar. Só que com um mês mais ou menos de faculdade eu falei, não, eu quero fazer isso aqui direito. E aí eu decidi que eu ia estudar para poder ingressar à faculdade. E aí agora estamos aqui aguardando o início das aulas. E por enquanto é isso. Minha jornada ainda é muito pequena para ser um pouco mais interessante do que isso. Parabéns pela conquista, meu caro. Muito obrigado. É o Andar Curioso. O Andar Curioso, ele tem um canal muito bacana. Eu não sei se eu estou inscrito nele. Não estou. Que absurdo. Acabei de me inscrever, Andar. Não estava assim, eu me desinscrevi. Desculpa. Enfim, Andar Curioso, muito obrigado pelo seu comentário. Parabéns pelo teu canal, gostei muito dos seus vídeos, viu, cara? Mas vamos para as perguntas. Quais livros você gosta de ler fora da sua área? Fora da minha área? Acho que vamos colocar aqui como a minha área artes e matemática. Embora eu ainda não seja um matemático, né? Acho que já tô com a cabeça mergulhada o suficiente para dizer que é a área que... minha principal área, né? Olha, eu gosto muito de ler... Vamos distanciando aos poucos. Eu gosto muito de ler quadrinhos, que embora seja arte, eu não faço quadrinhos, né? Não ainda, pelo menos. Eu gosto muito de ler sobre cognição, metacognição, aprendizado. Gosto muito de ler sobre história. Deixa eu pegar um livro aqui, que eu estava lendo recentemente para mostrar para vocês. Eu estava lendo recentemente esse livro aqui, o Veias Abertas na América Latina. Pelo amor de Deus, isso aqui não é nenhum tipo de sinalização para nenhum cunho político nem nada. Eu só me interessei pelo livro, tá? Então, ninguém vai brigar nos comentários, nem um com o outro. Se quiser brigar comigo, pode brigar, mas eu não vou responder. Eu gosto muito de ler, no geral, visões políticas, visões históricas. Em especial históricas, eu não sou tão ligado à política hoje em dia, né? Eu sei que esse livro ele é bem político, mas me interessou entender algumas coisas que o Eduardo Galeano fala. Então, no geral, história, gosto muito de ver sobre biologia marinha, mas assim, bem por cima, documentário, sabe? Nada que eu vá estudar. Assim, Doutor Polvo, sabe? Que é um documentário. Próxima pergunta. Qual a sua maior dificuldade quando começou a aprender matemática? Minha maior dificuldade foi identificar... Acho que foram as bases, né? As bases que eu não aprendi no ensino fundamental e médio e que eu tive dificuldade de identificar. Quais eram? Algumas coisas eu demorei, assim, coisas de 2 meses fazendo errado para entender que eu estava fazendo errado. Ou melhor, que eu poderia fazer de forma mais otimizada, melhor. Se tivesse errado, eu ia ter visto, né? Próxima pergunta. Qual foi o seu maior motivo de compartilhar seu conhecimento pela matemática aqui no YouTube? Foi uma vontade muito grande de encontrar outras pessoas, de mostrar um pouco dos meus problemas, das minhas dores e dificuldades. Eu gosto disso daqui, eu gosto de mostrar e ser correspondido, e corresponder, e trocar ideia, e fazer amigos, sabe? E eu tenho adquirido cada vez mais gosto por fazer algo criativo, sabe? Algo interessante de se assistir. E assim, eu tenho muita, muita vontade de um dia ter capacidade de dar uma aula, de explicar um conceito, né? Mas eu sei que hoje seria irresponsável eu fazer isso, né? Irresponsável com o aprendizado do outro. Eu assumi uma postura de ensino.
Então, enquanto eu não posso fazer isso, eu quero mostrar a minha trajetória, né? Mostrar que fazer faculdade é uma coisa que é possível, que vão ter dificuldades, muitas dificuldades, mas que se você tiver vontade, você consegue. A próxima pergunta: se você escolher outra área sem ser de exata, qual seria ela? Olha, eu já cogitei fazer algumas outras faculdades. Eu vou pensar em 3 aqui: teologia, filosofia e provavelmente artes visuais, né? São 3 que me interessam muito. Inclusive, uma curiosidade: artes visuais eu cheguei a fazer um bom pedaço do curso em EAD. Agora, filosofia e teologia são porque são assuntos que me interessam muito. E eu acho que, de certa forma, eles estão próximos da matemática, né? Então é isso: teologia, filosofia, artes visuais. Muito sucesso pra ti. Muito obrigado, Andar do Curioso. Perguntas agora do vídeo. Pergunta do Nojo Saneto. Nojosa Neto. Olha, você me diz. Tá. Nojosa Neto. Tá. Acho que eu falei o seu nome certo. É muito massa seu canal. Muito obrigado. Qual seria seus hobbies fora desenhar? Leitura. Eu gosto muito de fazer academia, buscar um esporte, né? Eu não estou muito ativo agora, mas eu gosto, é uma coisa que me dá muito gosto. Caminhadas, gosto muito de ficar com os amigos jogando videogame, sabe? Videogame seria um hobby, com certeza. Embora eu jogue muito pouco, é algo que eu gosto bastante. Você pratica alguma atividade física ou artes marciais? Atualmente eu pratico... eu estou voltando para academia, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu já pratiquei artes marciais, sim. Eu já pratiquei jiu-jitsu por muito pouco tempo. Já pratiquei judô quando eu era muito pequeno. E recentemente eu fiz 1 ano de boxe. E boxe é uma coisa que eu tomei muito, muito gosto mesmo. Infelizmente, na minha cidade eu não tenho muito acesso ao boxe, né? Mas durante esse 1 ano que eu fiz boxe, eu fiquei obcecado. Eu gostava muito de praticar. Tanto que até hoje eu gosto de acompanhar o esporte. E eu cheguei a ter até uma lesão por causa da prática do esporte. Não, eu tava pensando aqui em um esporte que eu já cheguei a fazer, mas não é arte marcial. Eu já cheguei a fazer futebol americano, essas coisas. Próxima pergunta, terceira pergunta, né? Qual o seu ponto de vista sobre política e religião em geral? Delicado. Olha, política, eu não vou falar nenhuma posição específica, mas eu vou falar assim, a minha visão sobre como a gente enxerga a política hoje, né? Ou como a gente se comporta com política, acho melhor dizer assim. Eu vim de um cenário muito triste, muito ruim, muito tóxico de política, onde eu consumia muito conteúdo e tinha opinião sobre tudo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que está matando a nossa capacidade de dialogar, de conversar, entendeu? Então eu acho que a minha visão política é que a gente precisa ser mais moderado. A gente precisa se acalmar, a gente precisa respirar um pouco antes de falar. A gente precisa entender que a gente não é dono de verdade nenhuma, que existem problemas que precisam ser solucionados em diversas esferas, que a gente não está num momento lindo, maravilhoso, e a gente também não está no fim do mundo, e que a gente precisa de muito amor no coração. A gente precisa, em primeiro lugar, de Deus, sendo muito sincero. A política, no momento, ela precisa de Deus, cara. De qualquer lado. As pessoas, elas estão odiosas, elas estão raivosas, elas estão usando o nome de Deus de forma errada, elas estão se opondo a Deus de forma ignorante.
E já puxando, né, para a religião em geral, eu sou cristão. Eu acho que todos nós precisamos de Cristo porque nós temos um coração profundamente corrupto e cada dia mais eu me vejo menos como alguém que tem algum direito de apontar o dedo para o outro e falar que o outro é pior do que eu. E eu sinto cada vez mais vontade de arrumar formas de apresentar Cristo para os outros da maneira mais bonita, natural possível, sabe? Sem que eu precise puxar o colarinho da pessoa e falar, sabe? Mostrar com amor mesmo, sabe? Da forma como ele se mostrou. E é isso. Eu acabei até me aprofundando um pouco mais. Valeu e parabéns pelos 1000 inscritos. Muito obrigado, Neto. Próxima pergunta do... Eita, difícil de ler isso aqui. É J. Sufunda. Para você, qual é o maior obstáculo... Ah, esse aqui... É uma pergunta que já foi feita, mas eu vou ler aqui de novo. Para você, qual é o maior obstáculo da educação brasileira? Má administração? Falta de comprometimento? E qual poderia ser uma possível solução? Olha, como eu falei, era aquele problema da falta de incentivo à inteligência, ao estudo, acho que até um subestimar o potencial da criança brasileira. Agora, a solução, cara, é muito difícil de falar, sabe? Eu não sou professor, eu não estive em sala de aula para ter propriedade para isso. Enquanto aluno, eu gostaria de ter sido melhor incentivado, de ter tido mais contato com laboratórios, com profissionais da área, sabe? Agora é muito difícil de falar uma solução. O que a gente consegue é identificar, realmente tá difícil. Próxima pergunta do Norman. Como você lida com a comparação? Eu curso matemática e constantemente me comparo com outros alunos, os quais eu considero gênios. Que tipo de mentalidade eu devo assumir para poder ter uma graduação um pouco mais tranquila e ainda mais prazerosa? É uma matemática, mas isso vem me incomodar há um tempo. Desde já agradeço pela oportunidade. Norman, eu já me comparei muito e eu luto muito para não me comparar até hoje, tá? No meio da arte, isso é uma coisa extremamente comum, extremamente dolorosa. E assim, eu acho que em primeiro lugar é você olhar para a sua própria história, porque o que você vê do outro não é o que o outro é. O outro passa por coisas diferentes, o outro tem privilégios diferentes, e você tem a sua vida, cara. Uma coisa que funcionou muito pra mim foi quando eu comecei a ser brutalmente sincero com o que eu sei e o que eu não sei. Eu comecei a ver de forma mais objetiva aquilo que eu posso melhorar, sabe? Depois que você entende, nossa, isso aqui é um ponto fraco, é só eu seguir esse passo, e você está em constante contato com o que você está estudando, então é muito importante você estar constantemente estudando matemática, você tem uma visão muito mais realista daquilo que você precisa fazer para melhorar. E aí eu acho que fica até mais difícil você se comparar com o outro, porque você vai perceber que os critérios que você tem para se avaliar, você não tem os mesmos elementos para avaliar o outro, sabe? Então, você se conhece de muitas maneiras, você sabe as suas dificuldades, e aí você olha para o outro que tem muita facilidade e você não tem ideia da jornada dele até ali. Então eu acho que autoconhecimento é uma coisa muito importante, honestidade brutal com aquilo que você sabe e o que você não sabe. Então engolir o ego, sabe? É falar, cara, eu não sei isso daqui, eu vou estudar até saber, entendeu? Isso ajuda muito. E você não achar que você tem que ser gênio, sabe? Você falou aqui que você vê os outros como gênios. É provável que eles não sejam, tá? Um gênio de verdade eu acho que nasce 1 a cada 100 anos, sabe? 1 a cada 50 anos. A maior parte das coisas que a gente quer aprender, a gente consegue aprender, cara. E não é uma diferença de tempo tão grande assim. Um vai aprender em 10 anos, o outro vai aprender em 1 ano. Não, acho que existe uma média aí e você pode ficar tranquilo com isso. Tá bom, Norman? Espero que tenha te ajudado, cara. Próxima pergunta do Uyanê. Uyanê, muito obrigado por todos os comentários que você já deixou aqui no canal. E vamos ver sua pergunta. Quais disciplinas você está mais empolgado para pagar na graduação de matemática?
Olha, cálculo é o que eu tenho mais estudado e estou mais animado, né? Álgebra linear, porque é um curso que eu tive muita dificuldade quando eu cursei a primeira vez. Além de álgebra linear, eu gostaria muito de cursar. Eu estou muito curioso para cursar física, porque também é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. Essas matérias que eu percebo que eu tenho dificuldade, eu estou muito animado para ingressar nelas, para poder aprender, né? Estou muito animado com algumas outras optativas, como topologia, computação gráfica, análise. Todas essas são matérias que me deixam muito, muito animado. Tudo que envolve geometria também são matérias que já me deixam muito intrigado com o que tem nelas, né? Matemática discreta também é uma outra que eu estou muito animado para começar. Beleza, Yanê? Muito obrigado pela pergunta. Ryan Wilbert. Ryan, você também é outro que já comentou várias vezes no canal. E eu agradeço imensamente, cara. Eu, antes de responder a sua pergunta, que ela é bem grande, vou responder outra pergunta do Analytic, que é: fala o nome desse tabletzinho para comprar. O tabletzinho no início do vídeo. Eu acho que o nome dele é Display Interativo, Tablet Interativo. Ele é um negocinho que você compra na Amazon por R$30, cara, mas eu achei sensacional esse negócio. Eu fiquei muito feliz com ele. Eu vou deixar um link da Amazon aí na descrição para você dar uma olhada, tá? Agora a última pergunta, que é a do Ryan. Vamos lá. Agradeço muito a oportunidade e por todo o seu conteúdo e relatos que você traz para nós aqui, novamente. Uma curiosidade que tenho é saber como você trata seu planejamento e até sua ansiedade dos estudos. Recentemente, voltei para o curso de matemática e, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Tenho que revisar conteúdos que não lembro mais, quero ler livros que você e os outros colegas aqui do YouTube recomendam, planejei disciplinas extras para estudar, devido a eu cursar licenciatura, mas querer seguir para a pesquisa. Aí vou começar uma IC agora. Também, sou uma pessoa muito curiosa, mas quando vejo algo novo e gosto, sinto vontade de estudar aquilo profundamente, mas os conteúdos de matemática mesmo, mas também de física, filosofia e até pedagogias. Meu grande problema é esse, até conseguir estabelecer um plano, mas sempre me sinto mal, por ter uma lista de livros de estudo grande, que também tem interesse, que não é essa a principal. E por isso, outro problema meu é que quando pego algo para estudar, sinto a necessidade de me debruçar em cima de todos os livros sobre o assunto. Eu sei que não se deve fazer isso e estou melhorando, mas me sinto mal porque acho que sempre vai faltar um conteúdo daquele assunto que deixei de lado. Mas é isso, desculpa pelo texto grande e até por meio que desabafar, tá tranquilo. Mas queria saber se o Digníssimo enfrenta algo parecido, ou se já enfrentou, como lidou. Eu enfrento isso. Tem um vídeo que eu fiz lá no início do canal que era não tem problema em gostar de muitas coisas, algo assim. E, Ryan, eu vou ser muito sincero, se eu pudesse, eu teria uma máquina onde eu paro o tempo, estudo uma matéria até virar um PhD e descongelo. Mas infelizmente não é assim. Um professor de desenho meu uma vez falou assim: a vida é curta, mas ela é suficiente. Infelizmente, é uma notícia triste que eu vou te dar, mas você não vai conseguir estudar tudo o que você quer na profundidade que você quer na sua vida. Olha, em primeiro lugar, eu acho que isso é uma questão de maturidade. Com o tempo você vai percebendo que existem processos que são melhores para você. Você vai perceber que existem coisas que você fica satisfeito em se aprofundar nelas e se sente ok de não poder se aprofundar em outras. Mas olha, cara, eu tô começando agora a graduação de matemática. Eu trabalho, sabe? Então eu já tenho pouco tempo. E eu fiz um vídeo recentemente mostrando os livros que eu quero ler esse ano. E eu já sei que é provável que eu não consiga ler todos, porque eu tenho prioridades. Então eu acho que a questão que você deve fazer é se organizar, botar prioridades, sabe? Vai fazendo
uma lente de aumento, sabe? Primeiro você organiza em macro e depois você vai indo para o micro. Então, assim, quais são as suas prioridades máximas? Como você está fazendo graduação, licenciatura, eu diria que a sua prioridade máxima é você ir bem nas matérias obrigatórias. Eu também já selecionei 5, 6 matérias de outros cursos que eu quero fazer durante a graduação de matemática. Mas eu sei que eu não posso dar prioridade para elas, pelo menos agora. Eu preciso saber como é que eu vou lidar com as disciplinas obrigatórias, se eu vou ter tempo, sabe? Então, por mais que o nosso coração deseje tanto aprender e aprender com profundidade, se você começar a separar de acordo com as suas necessidades e prioridades, você vai ver que você consegue fazer uma boa triagem, sabe? Então, em primeiro lugar, na graduação, que você quer ir bem. Vá bem, tenha uma boa base, sabe? Foque sempre na base, sempre tenha ela como prioridade. Então, entre você sair da faculdade do jeito meia boca, mas com várias disciplinas feitas, e você sair com um currículo cru, ou seja, só aquilo que você tinha que fazer das obrigatórias, mas sair bem e com uma iniciação científica, uma ou duas iniciações científicas, eu acho que vale bem mais a pena você fazer a segunda opção, tá? Essa questão da gente ficar ansioso querendo aprender várias coisas, ela vem quando a gente conhece muitas coisas de forma mais superficial, sabe? Mas quando você começar a perceber a dinâmica e o processo de você aprender algo de maneira profunda, você vai perceber que tem menos coisas que você gosta tanto de fazer, sabe? Por exemplo, como eu falei, eu gosto muito de ler sobre história, de aprender sobre história, de ver documentários, etc. Só que eu não tenho nenhuma intimidade com o processo de estudo de história, de ter que pegar vários livros e ficar lendo de maneira profunda, sabe? Biologia marinha, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em saber os problemas químicos, os problemas físicos que ocorrem ali. Eu gosto de ver documentários, eu gosto de ver algo mastigadinho, entendeu? Agora, dentro da matemática, como existem muitos assuntos diferentes, isso também pode acontecer. E o que eu te aconselho é você respirar fundo e ir por partes. Seleciona, 4 assuntos que te interessam muito e estuda eles sério por um período de tempo, sabe? Acho que assim você vai ter uma boa noção de como que eles funcionam. Você não precisa estudar, sei lá, teoria dos números completa para saber se você gosta de teoria dos números. Assim que você entra na graduação, acho que você já começa a ter um cheirinho, um gostinho de como que cada área da matemática vai soar aos seus ouvidos, como que você vai se comportar com o processo de aprendizado delas, e você vai começar a ter uma noção daquilo que você quer na matemática. Às vezes você nem tem um nome para aquilo, mas eu gosto de fazer isso, cara. E aí você, entrando em contato com os seus professores, com seus orientadores, você eventualmente começa a afunilar, sabe? Então eu acho que é um processo. Fica tranquilo, Ryan. Em primeiro lugar, não perde o fio da meada, não deixa cair a peteca. Vai bem nessas matérias básicas. E aí você começa a pensar depois nas suas optativas. Beleza? Pessoal, é isso. Especial de 1000 inscritos encerrado. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente por todo o carinho, por tudo que vocês têm comentado aqui, feito, pelos colegas que têm convidado para fazer conversas, podcasts, pelas pessoas que têm me dado a oportunidade de estudar com elas, sabe? Eu tenho certeza que isso tem feito o meu ingresso na matemática uma experiência única e 1000 vezes melhor do que seria se eu só tivesse ingressado, tá bom? Pessoal, vou falar rapidinho aqui sobre uma coisa que me deixa muito feliz, que é, como vocês sabem, eu estou ingressando na faculdade e os vídeos, eles vão sofrer um pouco durante esse processo. Eu tenho a intenção de gravar bastante lá pelo campus. Eu já cheguei a visitar lá, tive algumas ideias do que eu quero fazer, mas pode ser que eu acabe tendo problema para postar por uns dias, sabe? Mas eu espero que vocês compreendam, né, que é uma fase bem turbulenta. Eu sou apaixonado por fazer isso daqui. É algo que, se puder, eu deixo melhor ainda.
melhor ainda, como se fosse excelente, né? Mas eu gostaria de melhorar também, né, a qualidade aqui do canal. Mas espero que vocês compreendam, né, que pode ser que fique um pouco turbulento nesse início de ano. Mas é isso, pessoal, beleza? Como sempre, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Quem sabe a gente aí não tem um especial de 10 mil no futuro.